Alunas e alunos, queridas e queridos do terceirão, espero que com vocês esteja tudo bem. Fiquei feliz, andei lendo algumas ponderações que vocês colocaram sobre os chamados loucos anos 20. Então, caminhando nesta senda, eu queria continuar abordando, de certa forma, os elementos principais do chamado período entre guerras, 1919 e 1939. Então, a ideia da Primeira Guerra Mundial, como disse a vocês já, era um sonho um tanto quanto idílico de uma guerra que acabaria com todas as guerras. E o que se viu a posteriori não foi o fim das guerras, e sim o recrudescimento e o fim do chamado sonho de um universo onde o mercado ele traria todas as soluções para as questões humanas que se desenhavam nos anos 20. Então, observar a existência de movimentos de matiz nacionalistas como fascismo, como nazismo, como salazarismo em Portugal de 27, olha só o período 1927-1973. Então, observando aí numa conta rápida, 43 anos da predominância de um ditador chamado Antônio Salazar em Portugal, que só seria derrubado com a chamada Revolução dos Cravos, ocorrida em Portugal em 1973. Então, o franquismo na Espanha, 1939-1975. Então, numa conta rápida aí, 46 anos da predominância de um ditador um general chamado Francisco Franco. Então, o fascismo, como eu subi ali no Moodle, um fragmento do Leandro Conder, o fascismo, ele traz consigo elementos de diversas composições. Então, desde um antiliberalismo muito forte ao controle do Estado por meio de um conceito chamado corporativismo, que vocês já devem ter visto lá no 9º ano, com relação ao varguismo. Então, Getúlio Vargas ele traz uma essência fascista com relação à sua forma de se comportar enquanto líder. Então, o fascismo ele traz consigo um conceito de populismo, ou seja, o chefe fala com as massas diretamente, sem precisar de interlocução, sem precisar de congresso, sem precisar de judiciário, quaisquer outras instâncias. Então, observar o fascismo é observar a predominância de modelos autoritários. Então, não existe fascismo sem autoritarismo. Melhor dizendo. Então, Mussolini falava que tudo pelo Estado, tudo no Estado, nada contra o Estado. Então, o Estado fascista, ele traz consigo elementos do conceito de totalitarismo, ou seja, a escola fascista é uma escola onde os alunos aprendem a obediência cega ao professor e se a gente for continuar projetando isso, o fascismo na sociedade, ele traz implícito essa marca de um nacionalismo, de um ufanismo, ou seja, a ideia de que nossa nação é grande, a grandiosidade da nação. Então, o Conder mesmo fala lá, devido a uma certa fragilidade para se especificar, para se colocar o fascismo dentro de um sistema italiano pós-Primeira Guerra Mundial, busca-se elementos em um passado longínquo, ou seja, não surgiu ontem, é algo que sempre existiu. Essa é a noção que Mussolini, que Hitler queria, de certa forma, passar para as massas. Então,
As massas que começaram a sofrer um processo de pauperização, ou seja, de empobrecimento devido a essa euforia dos anos 20, ou seja, tudo podemos, desde que o mercado esteja na vanguarda. Então, o fascismo ele vem como um movimento de negação às benesses do chamado liberalismo, ou seja, de que o mercado pode tudo e de que o mercado não pode ser regulamentado. Então, o fascismo ele existe dentro das premissas de que o Estado é forte, de que o nacional está acima do estrangeiro, de que a luta intensa entre capital e trabalho pontuada no marxismo, ou seja, o trabalho não detentor dos meios de produção, o trabalho suscetível à chamada mais-valia, ou seja, quanto o indivíduo trabalha mais do que ele recebe. Então, essa acumulação da mais-valia, ela é negada pelo fascismo. O sindicalismo, ele é controlado pelo Estado. Então, o sindicato só existe no Estado, não existe fora do Estado. Então, o trabalho e o capital em nome das benesses da nação, em teoria. Todo mundo sabe que o mercado ele é muito volátil e muito dado como poderia dizer, muito dado a sua própria, ao sabor das suas próprias definições, das suas próprias ações. Então, o Estado em sistemas liberais não poderia interferir no mercado, coisa que no fascismo é impensado e impensável. Outro fragmento que eu coloquei para vocês lá dista sobre como o mundo caminha para o precipício da crise de 1929 e da recessão terrível advinda deste momento. Então, o Ivan Santana ele pontua que além do cinema, o indivíduo poder ir tomar sorvete, encher a cara em bares clandestinos, metaforicamente falando, encher a cara, ficar bêbado, mas ao mesmo tempo a especulação em bolsa de valores. Então a bolsa de valores não só para as famílias mais abastadas, mas desde que o indivíduo tenha qualquer capital para investir em ações, Wall Street abre a possibilidade disso. Então, o caminho da crise ele vem se delineando nessa visão e nesse momento explosivo entre uma sociedade totalmente desregulamentada e uma sociedade sob o controle do Estado. Então, o fascismo ele é isso. O fascismo é controle. O nazismo ele é herdeiro do fascismo. Então, os nazifascismos, então o nazismo enquanto elemento de redenção. Então, os fascismos, em geral, eles trazem esse momento de redenção, ou seja, olha em que o mundo mergulhou a partir da democracia, a partir do liberalismo. Então, as soluções redentoras. Então, o nazismo também com esse ferramental mais associado ainda a elementos xenófobos, a elementos antissemitas que já existiam na sociedade europeia, já existiam na França, já existiam na Alemanha, já existiam na Inglaterra. Então o antissemitismo, ou seja, o ódio ao enriquecimento do judeu também como vetor, ou seja, o judeu é um dos culpados da Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial na visão nazista, diga-se de passagem, não é opinião minha. Então, os judeus como vetores do enriquecimento, o judeu enquanto aquele que acumula riquezas dentro de sistemas econômicos. Então o nazismo ele traz elementos antissemitas, xenófobos, misóginos,
racistas. Então, o trabalho do João e do Gustavo, quando pontuaram dentro do podcast deles a obra do Modesto Brocos, A Redenção de Cã. Então, o elemento africano é tratado como subalterno, como atrasado e que deve ser purificado, ou seja, essa noção de eugenia, de teoria do branqueamento a partir de um darwinismo social. Então, o nazismo e o fascismo, eles são produtos históricos do tempo em que viveram e passaram, infelizmente, a ser atemporais, porque o que mais vemos ultimamente são flertes com sistemas fascistas, às vezes de forma tabajara, mas o fascismo ele sempre vai existir enquanto existir ódio. Então, o combustível dos fascismos geralmente são momentos de crise, geralmente são momentos onde o outro é questionado, onde o outro é culpado por questões, por problemas de matiz e verniz social, econômico, político, cultural. Então, esse seria, para fechar os anos 20, essa seria a minha mensagem. Espero que vocês tenham uma semana de luz e de glória e que sejam extremamente produtivos e sejam extremamente problematizadores, como vem sendo nos textos que eu consegui ler para a aula 6. Então, queria agradecer muito vocês, muito obrigado e boa semana.